Recentemente voltou para as redes sociais um debate teológico que me fez lembrar das páginas de Facebook dos anos 2000, sei lá, que é um debate sobre a representação de Cristo Jesus. A representação de Cristo em imagens é um pecado? Esse debate entrou em ebulição novamente por causa da série The Chosen, Os Escolhidos, que cria histórias baseadas no Novo Testamento. E é assim que eu gosto de descrever The Chosen. The Chosen cria histórias baseadas nos evangelhos, baseadas nas informações do Novo Testamento, que contextualiza e cria fantasia em cima daquilo que a gente sabe sobre Cristo Jesus. Eu gosto de The Chosen, acho interessante, mas discutir The Chosen primeiro passa por uma discussão um pouco maior. Não é pecado nós termos um ator representando Cristo Jesus? Será que é pecado nós termos desenhos de Cristo Jesus? Será que é pecado qualquer representação em imagem de alguma pessoa de Deus? Bom, a depender do seu contexto religioso, essa pode ser uma pergunta um tanto estranha. Como assim é pecado representar a imagem de Jesus, um ator de Jesus? Como assim? Mas é verdade. Em alguns contextos religiosos, interpreta-se que a Escritura condena de forma veemente qualquer representação visual das pessoas de Deus. Isso é verdade? Tá na Bíblia? Bom, esse é mais um De Olho no Texto, o nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento, aqui no Dois Dedos de Teologia. E por isso que eu vou precisar de a nossa Bíblia e nós vamos falar sobre o texto dos 10 mandamentos. Você pode vir comigo já no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6. A gente está no famoso Decálogo dos 10 mandamentos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Aqui a gente tem o texto base que muitos cristãos usam para dizer que é pecado a representação de qualquer imagem de Deus. Isso é o que o texto diz. Vamos olhar para ele com cuidado de novo. Primeiro, o texto diz: não farás para ti nenhum ídolo. O que é um ídolo? Antes de qualquer coisa, um ídolo é uma imagem para adoração. O ídolo é uma representação de Deus que é usada para ser adorada. Nós não temos no Antigo Testamento nenhuma descrição de um ídolo que exista apenas para enfeitar, que exista de adorno, de forma alguma. Um ídolo é um objeto de adoração. Então o que é que Deus está proibindo? Objetos de adoração. Então ele diz: não fará para ti nenhum ídolo, não farás para ti nenhuma imagem de adoração, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então a proibição é de imagens de adoração que representam coisas do céu, coisas da terra ou coisas debaixo da terra. Veja, se o texto proibisse qualquer imagem, qualquer representação visual, aqui ele não fala de representação visual de Deus, ele fala de representação visual de coisas que estão nos céus, pássaros e animais celestes, na terra, animais da terra, ou debaixo da terra, talvez animais marinhos, como eram adorados em muitos lugares. Ou seja, usar figuras de animais para representar Deus, a fim de adorar a Deus de alguma forma. É exatamente o cenário que a gente encontra no caso do bezerro de ouro. Você lembra disso? No bezerro de ouro, eles fizeram um ídolo, fizeram uma divindade em forma de bezerro, ou seja, era um boi, para representar Jeová. Adoraram a Jeová por meio de adorar o bezerro. Era uma representação física do próprio Deus, e isso é o que é condenado aqui. Deus ser adorado através da imagem de um ser que está sobre a terra, como se representasse a própria pessoa de Deus. Diz então no verso 5: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Alguns parecem que olham para esse texto de forma separada. Eu não posso fazer imagem e eu não posso adorar imagens. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto fala de ídolos, que são imagens a serem adoradas, encerra falando sobre não adorar essas imagens. Essa proibição no meio de não fazer as imagens fala diretamente de não fazer ídolos, de não fazer objetos a serem adorados. Era muito comum que naquela cultura deuses fossem representados por meio de imagens de animais e eram adorados por meio da adoração a essas imagens de animais. O que é que Êxodo então proíbe? Bom, minha leitura clara aqui do texto é que o texto de Êxodo proíbe que Deus seja adorado através de uma representação visual, de uma imagem que tenta representá-lo, e por meio da adoração a esta imagem, Deus seja adorado. Agora, nem todo mundo lê esse texto desse jeito. Algumas pessoas leem essa passagem como uma proibição a qualquer representação de Deus, inclusive a Jesus ou ao Espírito Santo. A justificativa dada é que Jesus, sendo Deus, não poderia ser retratado também, porque isso constituiria um tipo de idolatria. Ou em um caso mais brando, seria errado retratar Jesus, porque nós não sabemos qual é a sua aparência física, então, assim como Deus Pai, ele não deveria ser retratado. Dessa forma, quando uma obra faz uma representação de Cristo, ela pode conduzir a uma representação errada de quem ele era, induzindo o imaginário a ver Jesus de uma forma inadequada. Essa, por exemplo, é a posição comum dos movimentos reformados, como a gente encontra no Catecismo Maior de Westminster, que define as bases doutrinárias da Igreja Presbiteriana, por exemplo. O Catecismo Maior diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Resposta: os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar,
mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. E veja só, fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Ou seja, o Catecismo Maior proíbe, a partir da interpretação deles do segundo mandamento, qualquer representação visual de Jesus que se dê, olha só, tanto através de uma externalização, de uma gravura, de uma pintura, de um quadro, de um ator, por exemplo, ou internamente no espírito. Seria condenado aqui, em Êxodo 20, segundo o Catecismo Maior de Westminster, que você possuísse uma imagem de Jesus na tua mente, uma imaginação acerca da pessoa de Cristo. Isso seria condenado também. Eu não sei você, eu pessoalmente, eu não sou presbiteriano, então eu não sou submisso aos padrões de Westminster, não acho uma boa interpretação do texto do Decálogo. Um texto que claramente proíbe um objeto de adoração não me parece ser necessariamente uma proibição a qualquer representação. Mas veja, não é só a Confissão de Fé de Westminster que diz isso. O Catecismo de Heidelberg, por exemplo, diz o seguinte na pergunta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: não podemos, de maneira alguma, representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou em sua palavra. Pergunta 97. Não se pode fazer imagem alguma? Resposta: não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Pergunta 98. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes? Ou seja, imagens que não vão ser para adoração, mas para instrução? Resposta: não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Com base nisso, alguns irmãos teólogos dizem que é errado representar Jesus com alguma imagem. O argumento é que o segundo mandamento proíbe a feitura de qualquer representação de qualquer uma das três pessoas da Trindade, o que incluiria Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. O Albert Mohler, por exemplo, chega a comentar que Cristo está no segundo mandamento. E então, o Cristo cumpre o segundo mandamento, porque ele, a imagem do invisível Deus, é o ícone sobre quem ponderamos. No entanto, mesmo como ícone, Jesus Cristo não é uma imagem visual para nós. Ele é muito mais do que isso. Desse modo, o mandamento é também para nós, para que não transformemos nossa adoração a Cristo em outra forma de idolatria. Pregamos o Cristo crucificado, ele diz. Apontamos para o Cristo em sua glória, pregamos a cruz, ensinamos e pregamos todas as coisas referentes a Cristo e usamos palavras. Pessoal, com base no texto do Êxodo, alguns interpretam que nós só podemos usar linguagem oral, palavras, descrições, nunca, jamais qualquer imagem. Veja só, baseado no Catecismo Maior, então essas palavras sequer podem gerar imagens em nós. Essas palavras sequer podem gerar imagens em nós. E é por isso que daí muitos vão tirar que um filme que represente Jesus, um desenho, um livrinho para crianças que represente Jesus, ou mesmo um ator assumir a figura de Jesus em uma peça de fantasia e de ficção como é The Chosen, é algo que quebraria o mandamento de Deus. Claro que esses teólogos entendem que há uma evidente diferença entre retratar Jesus em filmes ou em materiais didáticos e usar a imagem de Jesus como um meio de adoração. Mas mesmo assim, eles se opõem a representações artísticas usando o argumento do Catecismo Maior de Westminster de que há bons motivos para se afirmar que os ancestrais da Reforma estariam certos em se oporem a toda a representação pictórica do nosso Salvador. E assim a gente deveria compreender a popularidade dessa prática de representar Jesus visualmente, não como prova de que ela esteja correta, mas sim como uma prova de que a gente tem abandonado o mandamento de Deus e as tradições da Reforma Protestante. Bom, com absolutamente todo o respeito do mundo a irmãos de confissões teológicas diferentes da minha, eu não consigo seguir essa interpretação. Achar que o segundo mandamento é quebrado com representações visuais de Jesus não segue o que eu leio no texto do Êxodo. Se a gente olha para os versos 4 a 6, o texto vem em continuidade com o não tenham outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento, existe exclusividade na adoração. O povo de Deus não poderia adorar outros deuses, somente Jeová. Como eu já expliquei, para mim eu acho que o texto é muito claro em proibir a adoração e não qualquer representação. Baseado no termo hebraico persel, o John Frame, que é um teólogo presbiteriano também, afirma que o texto do Êxodo ensina que não devemos fazer imagens com o propósito de nos curvar a elas e servi-las. Isso é claro a partir do uso da palavra
Pesel, traduzido como imagem esculpida aqui no verso 4. Um Pesel na escritura nunca é simplesmente uma obra de arte, é sempre uma imagem usada para fins idólatras. E além disso, a conexão entre os versos 4 e 5 mostra implicitamente que o que Deus proíbe não é a arte em si mesma, ou mesmo a arte localizada em lugar de adoração, mas uma arte feita com o objetivo de ser adorada. O frame chama atenção para o uso de imagens de querubins no lugar mais sagrado do tabernáculo, em Êxodo 25. Do versículo 17 em diante diz assim, faça uma tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Aqui é a Arca da Aliança, e Deus ordena uma imagem de algo que está acima dos céus. Deus ordena uma imagem, e essa imagem estará em um lugar de culto. Era diante da Arca da Aliança que os rituais de sacrifício eram feitos também. Ali representava a glória de Deus, e havia imagens em um lugar de adoração. Deus não estava proibindo o uso de qualquer imagem, ele está proibindo, em Êxodo, o uso de imagens como ídolos, como objetos de adoração. Deus ordena que sejam feitas imagens. Ordena que sejam feitas imagens de um ser espiritual que está nos céus. Então, Êxodo 20 não proíbe a feitura de imagens do que está nos céus. Proíbe a feitura de imagens que serão adoradas. Agora, existe um outro texto sobre essas representações, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 4, que diz assim: No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa nos céus, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Isso é Deuteronômio 4, 15 a 18. É um texto bem parecido com o texto de Êxodo. Ele condena a criação de um ídolo que represente o Deus Pai como um instrumento de adoração. Veja, a Bíblia é claramente contra o uso de imagens como instrumentos para a adoração a Deus. Os outros povos faziam esculturas de seus deuses, mas não deveria ser assim com o povo de Deus. O nosso culto não seria a imagens que representam Deus. Quando Deus ordena a construção do tabernáculo, nós percebemos que não há nenhuma orientação para fazer uma escultura ou imagem que representasse o próprio Deus para ser um instrumento para adorar o Senhor ali. Nem mesmo a Arca da Aliança representava o próprio Deus de forma visual. O primeiro mandamento estabelece a fundação essencial e particular para a construção da aliança que Jeová fez com Israel. Ele se mostrou propício a um relacionamento, o qual só seria estabelecido se o povo se comprometesse fielmente com ele de forma diferente dos povos ao redor, sem cometer as mesmas idolatrias. É por isso que dizemos que a aliança mosaica era condicional, porque se Israel quebrasse a lei, maldições e destruição viriam sobre o povo. Depois que Jeová os resgatou, libertou, livrou e guiou, ele veio até eles. Se o povo quisesse permanecer na sua presença, eles não poderiam se comprometer com os outros deuses. Não poderiam se comprometer com o método de adoração dos outros povos. De acordo com John Durham, o segundo mandamento e os seguintes estabelecem as dimensões especiais para a relação com Jeová. O povo de Israel não deveria adorar outros deuses de forma alguma. A palavra aqui para ídolo no hebraico se refere a uma imagem que envolve uma variedade de materiais, mas sempre feitas para adoração de uma divindade. Essas imagens eram usadas para sugerir a presença de um deus ali. O Philip Graham nos faz perceber que enquanto o primeiro mandamento nos proíbe de adorar deuses falsos, o segundo mandamento nos proíbe de adorar o verdadeiro Deus de uma forma falsa. Devemos adorar a Deus da forma como ele nos ordenou, não da forma como nós queremos adorá-lo. Por isso, não podemos criar imagens como instrumento de adoração. Um exemplo dessa falsa adoração ao Deus verdadeiro vem da vida do rei Jeú. A Bíblia elogia Jeú por eliminar a adoração a Baal de Israel e por destruir os ministros de Baal. E de fato, Jeú destruiu a adoração a outros deuses em Israel, mas a Bíblia informa que Jeú caiu nos mesmos pecados de Jeroboão. Ele adorou bezerros de ouro em Betel e em Dan. Ou seja, Jeú estava usando bezerros de ouro para adorar o Deus verdadeiro. Os bezerros de ouro não representavam outros deuses. Eles estavam ali para representar o próprio Jeová. Justamente por causa disso, a Bíblia diz que Jeú pecou. O Douglas K. Stewart comenta que uma das características da idolatria era que os antigos entendiam que a presença de um deus ou uma divindade era garantida pela presença de um ídolo ali, já que o ídolo partilhava da mesma essência da divindade que foi designada para representar. Quando havia uma adoração por meio de uma estátua, por exemplo, eles entendiam que ela funcionava como um tipo de condutor ao Deus que estava sendo representado por aquela presença idólatra. Deus não queria ser adorado com o mesmo método dos deuses pagãos. Não deveriam existir imagens de adoração ao Deus vivo. Já que os antigos entendiam que a presença do ídolo representava o Deus a ser adorado, essa idolatria por meio de imagens, apelativa aos sentidos, não deveria fazer parte da adoração de Israel. Quando um povo manufaturava um ídolo, eles entendiam que ele transmitia respeito, imponência e medo por causa da imagem. Ver como era aquele Deus transmitia ao povo que adorava um tipo de submissão necessária para cultuá-lo. Por outro lado, a adoração a Jeová
não tinha imagens porque ele já tinha feito o homem à sua imagem e semelhança. O Alan Cole diz que para os hebreus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa é a mesma linguagem que é usada para falar dos ídolos como representação das divindades. Ou seja, nós somos a representação de Deus no mundo, não imagens de escultura. Não significa que nós temos que ser adorados como se adorasse o próprio Deus, mas nós é quem somos a representação de Deus, não ídolos mudos. Isso não quer dizer que Deus é como o homem, mas quer dizer que nós o representamos aqui. E não precisamos de ídolos mudos para adorar, para chegar até o próprio Senhor. Deus é muito diferente dos falsos deuses ao redor ali. A localização e a materialização de Deus era outro perigo inerente às idolatrias. Até mesmo Israel, nos dias que se seguiram, tendia a acreditar que a presença de Deus estava localizada e contida na arca, ou mesmo no templo, quanto mais se houvesse uma imagem de Deus. Era perigoso, e havia até mesmo o perigo de uma tentativa quase mágica de controlar Deus através da posse da sua localização e da sua presença. Além disso, em nenhuma das teofanias do Antigo Testamento, Deus se revela numa figura a ser representada por imagens. Abraão e Samuel ouviram a voz de Deus. Moisés viu Deus se manifestar numa sarça, na pilastra de fogo. Isaías não viu a face do Senhor, mas as suas abas enchiam um templo e os querubins voavam ao seu redor. O ponto é que até mesmo os profetas ou os portadores da revelação não tiveram Deus se revelando numa imagem clara. Deus queria ser adorado por quem ele era, e o povo deveria saber que nada na criação poderia representar esse Deus de forma correta em adoração, porque ele era totalmente distinto da criação. No decorrer da revelação divina, no entanto, Deus encarnou na pessoa de Jesus. E mesmo o Antigo Testamento já nos dava indícios, ainda que apofáticos, da aparência de Jesus. O profeta Isaías revela que ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isso não quer dizer que Jesus era necessariamente feio, mas que ele era uma pessoa comum. Tanto é que os soldados romanos precisaram que Judas o identificasse com um beijo. Não havia em Jesus uma aura mística, uma beleza estonteante, não havia poder mundano nele. Se Jesus estivesse andando com seus discípulos, eles não passariam de um grupo de pessoas que passava diariamente por nós sem que chame a nossa atenção. Diante disso tudo, o que é que nós temos? Nós temos proibições claras no Antigo Testamento para a representação idólatra de Deus, para não representarmos a Deus com o objetivo de adorá-lo. Agora, existem várias imagens no Antigo Testamento que pode ser usada para representar a imagem de Deus, como por exemplo uma sarça ardente. Se você usa uma sarça ardendo e desenha essa sarça como uma representação de Deus, é uma imagem que provém da própria Escritura. Claro que não existem desenhos na Bíblia, mas a partir do momento que há um relato claro e visual do que acontece, havia uma sarça pegando fogo, esse fogo não se consumia, eu tenho uma imagem da própria existência de Deus, uma sarça pegando fogo. Isso é uma representação do próprio Deus, no modo como ele escolheu se revelar em um momento a Moisés. Ou mesmo o Monte Sinai fumegando. Existe uma descrição muito clara de Deus aparecendo e se manifestando ao povo. Há um monte, o monte está fumegando, existem eventos acontecendo ali em volta nos céus, e tudo isso pode ser usado como uma representação da pessoa do Deus Pai do Antigo Testamento. Claro que isso nos leva a pensar na problemática, no perigo de tentar representar visualmente o Deus Pai do Antigo Testamento, que escolheu não se apresentar visualmente em nenhum momento, para que não houvesse nenhuma representação visual dele a ser usada como objeto de adoração. Por isso que livrinhos infantis, por exemplo, que de alguma forma tentam representar o Deus Pai como um velhinho de barba, não representa muito legal parte do espírito de respeito, né, de profunda santidade da imagem do Deus Pai. Nós não sabemos como ele aparenta, nós não sabemos como é a sua imagem de fato. Podemos representá-lo visualmente através de elementos que ele usou para se representar, como o monte fumegando, como a sarça ardente, mas nós não tentamos representá-lo em sua ontologia de fato. Eu gosto de alguns livrinhos quando tentam representar o Deus Pai, e há um homem num trono com uma luz que cobre o seu rosto, por exemplo, uma luz que não mostra quem ele realmente é. Isso demonstra esse tipo de respeito nas representações do Antigo Testamento. Agora, por que é que Deus não queria ser visto, representado visualmente no Antigo Testamento? Parte disso é porque ele escolheu ser representado visualmente por meio de Cristo Jesus. Jesus era um judeu comum, e nós, tendo Cristo como a imagem do Deus invisível, como diz o livro de Colossenses, nós temos Jesus como o ápice da revelação de Deus, como diz Hebreus capítulo 1, nós temos Jesus como finalmente a imagem. É isso que Paulo fala, Jesus é a imagem do Deus invisível. O Deus Pai é invisível, nós não temos uma representação visual do Deus Pai, mas nós o temos em Cristo Jesus. E como era Jesus? Jesus era um judeu comum, da região da Galileia, e isso nos dá uma imagem. Podemos imaginar um Jesus homem, um Jesus com a cor da pele comum aos judeus da Galileia. Tem um vídeo aqui no canal sobre a cor da pele de Jesus, como alguém de aparência comum. Então a gente pode imaginar algo sobre o nariz de Jesus, sobre o formato do rosto de Jesus. Então a representação de Cristo como a representação natural de um judeu daquele período da Galileia é uma representação completamente válida, porque essa é a imagem que nos é oferecida da pessoa de Cristo. Veja, os apóstolos viram Cristo, os apóstolos viram Jesus, o pessoal da Galileia viu Jesus, os judeus ali viram Jesus. Essas pessoas que viram Jesus viram a imagem do Deus invisível. Para eles era pecado lembrar de Jesus, era pecado ter uma imagem visual de Jesus? De forma nenhuma, porque eles
viram o Deus invisível. A nós é pecado então imaginar ou representar Jesus como um judeu da Galileia? Também de forma nenhuma, porque essa é a imagem que nos é apresentada pelo contexto bíblico. Veja, Jesus é a imagem. Não havia imagem do Deus invisível no Antigo Testamento. Jesus é a imagem do Deus invisível no Novo Testamento. Não é idolatria representar esse Cristo de forma artística, porque o que está sendo representado é a forma como Deus escolheu encarnar. Deus encarnou como homem em Cristo Jesus. Quando um filme ou uma série escolhe um ator para representar Jesus, isso é uma representação do ser humano, que é a imagem de Deus. E é o fato que Deus escolheu ser encarnado como um homem. Ao atuar como Jesus, o Jonathan Rumi não está quebrando o segundo mandamento, porque em nenhum momento a série nos diz que o próprio Deus está presente ou que nós vamos adorar a Cristo por meio de adorar aquele ator. A representação artística é para que a audiência conceba que Deus se fez homem, e um homem comum para aquela cultura. Um judeu comum e distinto dos demais representa o modo como Deus quis aparecer. Qualquer imagem que a gente possa representar do Deus Pai falha em mostrar que ele realmente é. Mas quando representamos o Deus Filho, nós temos a representação de Deus de fato, como um homem como nós. O segundo mandamento proíbe uma imagem que representasse Deus, porque isso limitaria sua liberdade e como ele se relacionava com o mundo. Na antiga aliança, Deus escolheu se fazer conhecido não em uma imagem estática, mas na ambiguidade de uma história que é dinâmica. O mandamento protege a entrada de Deus na esfera da vida humana ao guardá-lo do abuso que busca explorar a sua revelação para uso pessoal. Acontece que em Cristo, Deus escolheu se revelar como um judeu. Jesus é a imagem de Deus. É a encarnação perfeita. É chocante porque Deus escolheu se limitar para ser conhecido e salvar o mundo. Aquele que é a imagem de Deus escolheu ter a semelhança de um galileu. Em Jesus, o Deus invisível se faz visível. Se no Antigo Testamento Deus escolheu se esconder e escolheu quando se revelar, sempre por meio de teofanias, de poder, o clímax dessa revelação foi então a encarnação de Jesus. Os fariseus olharam para Jesus e o acusaram de blasfêmia quando ele reivindicou ser Deus, porque não havia outro Deus e porque não se podia fazer imagens de Deus. Eles entenderam os 2 primeiros mandamentos, mas não entenderam o maravilhoso paradoxo da revelação. O Deus que não se pode fazer imagens para adorá-lo encarnou em uma imagem que seria adorada. A imagem é a semelhança daqueles que ele criou, a imagem de um homem, Cristo Jesus. Nos primeiros séculos da igreja, o docetismo, uma heresia que negava a humanidade de Jesus, foi muito famosa. O docetismo vem de dokel, que quer dizer aparência. Ou seja, segundo essa heresia, Jesus teria somente a aparência humana, mas não seria de fato um ser humano, porque sendo Deus, não poderia assumir a forma humana. João já lidava com os princípios dessa heresia quando redigiu a sua carta. Logo no início do seu evangelho, ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Já na sua epístola, ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E posteriormente, ele diz: nisso vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus encarnou e habitou entre nós como um judeu comum em seus dias. E a gente pode representá-lo da forma como ele escolheu ser apresentado. Apesar de entendermos aqueles que são contrários às representações artísticas de Jesus, e de forma alguma a gente está dizendo que eles são docetistas por isso, nada disso, a gente entende que representações de Jesus em filmes, séries, gravuras ou obras de arte não constituem um pecado, desde que não sejam instrumentos para a adoração. Afinal, não há problema em retratar aquilo que Deus escolheu retratar acerca de si mesmo, Jesus como um homem judeu, porque foi isso que ele escolheu fazer. Por que Deus Pai não pode ser representado? É porque Jesus é a representação do Deus Pai. Então, por isso, nós representamos Jesus como uma forma de mostrá-lo como um homem que se fez próximo de nós. É claro que quando nós estamos falando de representações artísticas, nós temos que fazer ressalvas, entender que nenhuma obra é isenta de uma cosmovisão, que sempre a representação é uma tentativa e tem ali uma perspectiva de mundo. A arte é uma expressão cultural e toda cultura é fruto da atividade humana. As pessoas são movidas por motivos enraizados em seu coração para moldar a vida com base no modo como a entendem, como escreveu o Huckmacher. Quando alguém escolhe representar Jesus de uma forma, essa pessoa está transmitindo, às vezes, mais da sua perspectiva de mundo do que da própria encarnação mesmo. Por isso, antes de rejeitar ou aceitar uma representação de Jesus, a gente tem que analisar aquilo, olhar com cuidado e entender que aquilo não é o Cristo em si. Por isso que, claro, existem perigos nas representações de Jesus. Você não pode achar que The Chosen, por exemplo, representa de facto como Jesus é, a personalidade de Jesus, o jeito como Jesus falou todas as coisas. Existem alguns trechos de The Chosen que eu vejo o tom como o ator fala, eu digo, eu acho que Jesus não teria usado esse tom, eu acho que Jesus teria usado um outro tom, falado de uma outra forma, mas existe ali uma peça de ficção interessantíssima, que aumenta o nosso imaginário sobre a pessoa de Jesus. Expressa com muita beleza trechos do Evangelho. Cria histórias fantasiosas que ilustram muito bem o espírito daquilo que é a mensagem cristã. E algo, pra mim,
extremamente possível debaixo de uma boa teologia acerca da representação visual ou não da segunda pessoa da Trindade. E veja, isso envolve até mesmo o Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu se revelar por meio de uma pomba. Escolheu aparecer visualmente. E isso é descrito a nós como no formato de uma pomba. Usar uma pomba para descrever o Espírito Santo não vai contra o Antigo Testamento, porque Deus escolheu se revelar no Espírito de uma forma visual, diferente da representação do Deus Pai do Antigo Testamento. Se o Deus Pai nunca foi visível fora do próprio Filho, o Filho é visível a nós nos Evangelhos, o Espírito Santo é visível a nós nos Evangelhos, podemos representá-los sem absolutamente nenhum peso na consciência. Mas tem mais. O pastor Pedro Pamplona tem um podcast excelente chamado Biblioteca Pamplona, indico que você vá conhecer, fez um podcast sobre essa questão da representação de Jesus em The Chosen, e ele chama atenção para algo muito interessante que eu nunca tinha pensado. Existe um imaginário escatológico sobre Cristo que compõe descrições visuais muito específicas sobre Jesus. Apocalipse 19 descreve em detalhes a aparência de Jesus, vindo como um homem poderoso e um cavalo branco. Não há nenhum desenho ali, mas há uma descrição muito clara que nos faz imaginar a pessoa de Deus. Diz: "E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos senhores." Veja, o Catecismo Maior vai dizer que é pecado termos uma representação visual de Jesus mesmo no nosso interior, mesmo na nossa mente. Mas como é que eu faço quando eu leio Apocalipse 19? Se me dá uma imagem visual de Jesus pra minha mente, eu não consigo pensar no Jesus da segunda vinda sem imaginá-lo com os diademas, a espada, o cavalo, o nome escrito sobre a coxa. Não existem desenhos na Bíblia, existem palavras, eu sei, mas estas palavras descrevem imagens que vão compor a minha adoração. E quando eu adoro a Cristo, quando eu oro a Ele e penso na sua vinda, eu tenho uma imagem visual que a Bíblia me dá acerca da pessoa de Jesus. O Pedro Pamplona fala muito bem que aqui em Apocalipse 19 nós temos um convite claro das Escrituras para criarmos uma imagem de Jesus no nosso imaginário e esperarmos com expectativa que esse imaginário se concretize. Não é só permitido imaginar Jesus de forma visível aqui, somos encorajados a fazer isso através da descrição que nos é dada no livro do Apocalipse. Não é porque não existem desenhos na Bíblia, apenas palavras, que a Bíblia não nos dá imagens muito claras para serem formadas em nossa mente. Não há nenhum pecado em exteriorizar essas imagens. Claro que nós não podemos adorar imagens de Jesus, mas nós podemos adorar Jesus da forma como ele nos é representado. O que isso significa então? Significa que o segundo mandamento proíbe fazer imagens para adoração. Não é o foco do mandamento qualquer representação artística, porque no Antigo Testamento havia representações artísticas que não eram adoradas. Jesus, o Deus Filho, se encarnou numa figura humana. O Deus Pai é conhecido através do Filho, pois quem vê a mim, vê ao Pai, foi o que Jesus disse. Ele é a imagem do Deus invisível, portanto a gente não pode fazer imagens que consigam captar em essência a aparência do Deus Pai, uma vez que a Bíblia não nos dá subterfúgios para isso, mas nós podemos retratar o Jesus encarnado como representação de Deus. E fazer isso é ressaltar a sua humanidade. Quando vemos uma pintura como Tempestade no Mar da Galileia de Rembrandt, ou um filme como A Paixão de Cristo, ou um livro infantil, ou uma série como The Chosen, nós somos lembrados que Jesus, nosso Senhor, encarnou. Foi um homem, foi um ser humano comum. A gente tem que saber que aquela não é a aparência exata de Jesus, a gente não a conhece, é um ator, é só um ator e pronto. A gente não pode orar pensando no ator, isso seria absurdo, mas nós sabemos que existiria uma representação de um simples galileu, um homem comum. Isso não significa que essas imagens são neutras, a gente tem que ter cuidado com o viés e a cosmovisão dos artistas quando retratam Jesus, seja um Jesus de barba, um Jesus de cabelos lisos, ou um Jesus negro, um Jesus de cabelo crespo, ou um Jesus europeu ou africano, ou o que é que seja. Tudo isso é fruto de uma escolha artística. Toda escolha implica um tipo de significado. No caso de um filme ou de uma série, às vezes depende da disponibilidade de atores, às vezes há uma vontade intencional de representar Cristo de uma forma ou de outra. Isso tem que ser sempre analisado e avaliado como melhor ou pior. Veja só, se você não lê bem a sua Bíblia, você vai está em maus lençóis, porque você vai assistir The Chosen e não vai saber o que é que tá na Bíblia e o que é que não tá. Então, se você não tem um bom conhecimento dos evangelhos, The Chosen pode ser uma maldição na sua vida. Você vai começar a repetir versículo que só tem na série e não tem na Bíblia. Do mesmo jeito, se você assiste The Chosen e acha que lá tem a imagem e a representação perfeita de quem Jesus era, você vai começar a orar pro ator. E aí você vai ter um problema sério no seu coração. Você precisa ter um bom nível de compreensão do que é que você tá assistindo. Por isso, eu quero convidar você, que tá aqui no nosso canal, a assistir as análises de The Chosen, episódio a episódio,
que a gente vai fazer de agora em diante. Eu consegui falar com o pessoal do The Chosen, consegui, sei lá, uma liberação tácita aí pra reagir e comentar os episódios, então eu acho que ninguém vai dar flag ou strike aqui no canal. E eu pretendo soltar nas próximas semanas 2 vídeos por episódio de The Chosen, onde eu quero comentar tanto sobre a mensagem de cada episódio, como comentar teologicamente o episódio, analisar certas escolhas, falar de alguns contextos que são feitos, coisas que eu discordo, porque, enfim, nada é perfeito, obviamente, nem eu, então eu posso discordar e tá errado também, mas faz parte. Então, se inscreve aqui no nosso canal se você estiver disposto a essas análises. Se você for um membro do canal, você ajuda com algum dinheiro e você recebe esses vídeos mais cedo. Você pode assistir, analisar, até me dar um toque pra corrigir alguma coisa, modificar o vídeo, por que não? Você recebe esses vídeos tanto aqui no canal, como lá no nosso grupo do Telegram, 72 horas antes de todo mundo. Então você pode participar disso, estando com a gente nesse grupo de membros. O que é que você acha também da análise que a gente fez aqui? Sei que pessoas de outras tradições diferentes da minha vão ter uma leitura diferente, mas não preciso ficar bravos. Batistão aqui não tá bravo com ninguém, você não tem que estar bravo comigo. Deixa aqui a sua leitura do texto também, da sua perspectiva, por que não? Vamos fazer aqui do campo de comentários um lugar saudável pra gente conversar sobre Bíblia e teologia. A gente tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira, por isso é importante você deixar suas notificações sempre ligadas. Vai aqui inscrever-se, ver as notificações pra você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.